Humanizado. Se você tem TV, ele já esteve na sua casa. Aos 68 anos, Aguinaldo Silva está entre os mais festejados e produtivos autores de novela. Escreveu sucessos como Tieta, Vale Tudo e Fina Estampa, que termina na semana que vem. Com o Roque Santeiro, criado em parceria com Dias Gomes, chegou a marcar incríveis 98 pontos de Ibope. Além das novelas das 8, escreveu também minisséries e seriados. O que ninguém imagina é que Aguinaldo Silva foi repórter policial e brilhou na imprensa alternativa nos anos 70, tendo trabalhado nos jornais Opinião, Movimento e Lampião. No centro do Roda Viva, falará dos bastidores de Fina Estampa, do futuro da TV brasileira e das vezes em que quase apanhou de fãs indignados. Boa noite, mais um programa ao vivo para todo o Brasil. E na bancada do Roda Viva temos hoje como entrevistadores convidados a Cristina Padiglione, que é editora e colunista de TV do Jornal Estado de São Paulo, a Kátia Mello, que é gerente de conteúdo da TV1 Eventos, o Maurício Sticer, repórter e crítico de televisão do UOL, Raimundo Rodrigues Pereira, diretor da revista Reportagem, autor de um livro sobre o Daniel Dantas, o Nilson Xavier, que é crítico de dramaturgia e autor do livro Almanaque da Telenovela Brasileira. Presente no estúdio também o nosso cartunista Paulo Caruso, os tuiteiros que estão prontos para receber perguntas da nossa plateia virtual, além de convidados especiais. Boa noite, Aguinaldo. Obrigado por ter vindo aqui. Eu queria que você nos contou que acabou ontem de escrever a novela. Eu queria que você falasse como vai ser o último capítulo. O que acontece com a Tereza Cristina? O Cro vai ficar com o Baltazar? O que acontecerá? Eu não posso contar essas coisas, embora a mídia já tenha divulgado, porque eles recebem os capítulos, mal eu entrego à produção. Então, o que eu posso dizer é que a Tereza Cristina não vai morrer nem será presa. O que vai acontecer com ela é meio misterioso. Quer dizer, as pessoas ficam sem saber o que aconteceu até a última cena da novela, que essa eu ainda não entreguei, só vou entregar no dia mesmo do capítulo. Mas você já sabe como é que vai acabar? Sim, sei como vai acabar, mas só que essa cena eu não entreguei junto com o capítulo final. E o que te orienta para escrever um último capítulo? É só questão da audiência? Você quer passar algum recado? Você quer expressar alguma coisa? O que te faz escrever essa última? Pois é, uma coisa, a novela sempre tem um tema, né? No caso da Fina Estampa, era essa coisa, quer dizer, o que é mais importante uma pessoa, o caráter ou a aparência, né? Quer dizer, essa era o mote inicial da novela. Só que uma novela, com 185 capítulos, chega sempre um momento que você esquece o mote inicial e começa a criar tramas que envolvam o telespectador, né? Então, o que eu quis fazer no último capítulo foi resgatar esse tema inicial da novela. Então, o que acontece? A Griselda, 3 anos depois, ela é escolhida para ser paraninfa da turma de medicina do filho. Eles escolhem pela história de vida dela, tudo isso. E ela faz um belo discurso sobre a ética e o trabalho. Ou seja, ela retoma o tema inicial da novela. Mas quando você começou a fazer a novela, imaginou, fez o primeiro capítulo, você já sabia como seria o último capítulo ou não? Não sabia. Na verdade, você entrega uma sinopse que rende no máximo 80 capítulos. Entende? Depois disso, seja o que Deus quiser. Raimundo, você quer fazer uma pergunta aqui para o nosso Aguinaldo? Eu não sou muito de ver novela, mas faz bem. Devido ao convite,
eu fiz um curso rápido ali com a Cidinha, que estava ali na frente da minha casa, aqui na freguesia do Oque, perto. Ela acha o Crow da hora, acha a Tereza Cristina assim, um B.O., quando ela falou, e se diverte pra caramba com as novelas. Conhece Senhora do Destino, sabe que você é o Bambambam, Bam, Bam, né? Eu sei também que você se diverte fazendo as coisas, pelo que li, pelo que acompanha do seu trabalho. Você se vê algo desse tipo, assim, uma espécie de Neymar, um Ronaldo, um Garrincha, uma alegria do povo. Você faz aquelas coisas ali, você se diverte e o povo também se diverte. Olha, eu me divirto muito quando estou escrevendo novela. Eu gosto de escrever, entende? E as minhas novelas são sempre muito bem humoradas por causa disso, que passam o meu bom humor. Eu tive um grande diretor das minhas novelas, foi o Paulo Biratã, que ele dizia que as situações das minhas novelas são sempre sérias, mas o modo como eu trato essas situações é sempre muito engraçado. É isso que eu faço. Eu quero que as pessoas riam, sabe, da caricatura de vida que eu faço nas novelas. Uhum. E eu sou o primeiro a rir, claro, eu rio muito, né? Às vezes choro. E você sempre investe numa personagem como caricatura. Na Senhora do Destino, a Nazaré acabou virando um pouco uma caricatura. É. E agora tem Tereza Cristina, que logo no começo também virou uma coisa inverossímil, né? Aquela coisa de... E também tem o lance de empurrar da escada. Na verdade, eu sempre penso em figuras do desenho animado, quando eu faço esses personagens. É HQ mesmo. Por exemplo, o Crow. As crianças adoram o Crow, porque o Crow é o pica-pau. Entendeu? Todo aquele gestual do Crow, na verdade, é do pica-pau. O pica-pau é exatamente aquilo. A Tereza Cristina é o Tom, do Tom e Jerry, né? Aquele gato horroroso que faz sempre as coisas erradas, tenta matar o rato e não consegue nunca. Quando você chamou o Marcelo Serrado para fazer o Crow, você deu esse briefing para ele de que o personagem era uma coisa meio pica-pau? Não dei. Isso foi no texto. Porque o ator, os atores são inteligentes, eles percebem para onde o autor está querendo levar, né? E aí a figurinista também foi a Beth Filipe, que foi muito importante. O figurino do Crow é importantíssimo, né? Entende? O cabelo, tudo isso, aquela coisa dele é a crista do pica-pau, né? Quer dizer, tem aquele cabelo dele. Eu sempre procuro fazer isso. E as crianças adoram o Crow por causa disso, porque ele é um personagem de desenho animado. Não, as pessoas adoram. Desculpa, pode falar. As pessoas adoram, tem muita gente assim que considera ele como a grande estrela dessa novela, mas ao mesmo tempo tem um povo um pouco indignado, né? A gente estava falando de caricaturas e acho ele um pouco um gay que não representa parte dessa comunidade. Tem pessoas que protestam contra isso. Como é que você vê essa questão? É engraçado, porque, na verdade, os chamados gays pintosos, né, que é essa palavra que se usa para esses gays que são mais efeminados, né, eles são discriminados até pelos outros gays. Isso é uma coisa terrível, né? Quer dizer, os gays acham que aquelas pessoas não deviam existir. Elas são a vergonha da classe. Você apanhou por conta disso? Não. Um rapaz tentou me agredir. Eu saio para caminhar 10 horas da noite, quando a novela acaba, 10h30, na praia, e um rapaz de bicicleta me acompanhou durante uns 100 metros, assim, ele de bicicleta e eu a pé, né? E dizendo que o Crow era a vergonha da classe. Mas que classe? Que classe você está falando? E aí houve um momento em que eu tive que engrossar com o cara e ele desistiu, foi embora. Eu acho isso uma coisa terrível, porque esses gays que abominam o Crow, eles anseiam por parecer heterossexuais. É uma coisa muito engraçada isso, né? Então eles acham que o Crow os prejudica, né? Quando o Serrado deu aquela declaração também, teve outra polêmica, né, sobre eu não deixaria a minha filha, né, ver um beijo gay na novela, né, e você defendeu ele. Como é que também você vê essa situação de um ator que se manifesta, né, diante dessas questões dos homossexuais? Tem beijo gay na novela? Não tem beijo gay? Né? Olha, eu sempre, veja bem,
a televisão, a novela das 21 horas, ela pega um público de 40 milhões de pessoas, né? E aí você tem que saber o que é que essas pessoas querem ver e o que é que elas não querem ver. E todas as pesquisas indicam que as pessoas não querem ver o chamado beijo gay. É engraçado que a Argentina, que é um país muito mais conservador que o Brasil, em matéria de costumes, é assim. Quer dizer, uma novela que se passava num clube de futebol e tinha um caso entre dois jogadores e no dia em que aconteceu um beijo entre eles, a novela bombou, foi assim uma coisa de louco e a partir daí a audiência não caiu nunca mais. Quer dizer, eu acho que no Brasil aconteceria o contrário. Né? As pessoas fugiriam disso. Mas você arriscaria botar um beijo gay? É isso que eu ia perguntar. Tão cedo não vamos ver um beijo gay? Dependendo de mim, não. Dependendo de mim, beijo gay só na minha casa. Aguinaldo. Filmado ou não filmado? Você tem essa característica que o Raimundo chama de você se divertir, parece sempre que você está se divertindo mesmo, tem um humor, mas ao mesmo tempo eu acompanhei muito ao longo desse processo da novela você, tanto no seu blog quanto no seu Twitter, e ao mesmo tempo que você estava festejando merecidamente o enorme sucesso da novela, os números de audiência excelentes, você me parecia permanentemente insatisfeito, chateado com uma falta de reconhecimento da qualidade da novela. Eu vi de alguma forma uma ambiguidade aí. E eu estava olhando seu blog hoje, um texto mais recente seu, você fala de alguma maneira, eu queria ler um trechinho que você escreveu hoje, que eu achei interessante, que não sei se você postou desses últimos dias, né? Não, isso foi ontem. Ontem, né, de ontem? Foi ontem. Logo que acabei a novela. Exatamente. Você comemora. Aí você falou assim, uma hora, vou sair da primeira pessoa para vos dizer que, porque você tinha falado de Dostoiévski e Tolstói, que fuck Dostoiévski e Tolstói. Os dois, perto de um escritor de novela das 9, quando está no ar, são apenas fichinhas. Em matéria de poder, este último é imbatível, o autor de novela. E vem daí dessa constatação jamais revelada pelas críticas, o rancor e a inveja. Por que você está tão preocupado com isso, tendo esse sucesso que você teve, se colocando nesse lugar que é um lugar acima ainda de um escritor, né? Olha, eu estou preocupado, não é com o meu trabalho pessoal. Eu acho que há um desdém assim, das pessoas, dos chamados, das pessoas mais lidas, né? Há um desdém muito grande em relação a essa coisa importantíssima que é a telenovela. Veja bem, um veículo que consegue prender durante 6, 7, 8 meses, 40 milhões de pessoas diariamente diante da televisão e que faz com que essas pessoas discutam tudo o que acontece nele, no veículo, é uma coisa que tem que ser levada a sério. Eu acho que sim. E a telenovela no Brasil, ela é tratada com profundo desdém pela mídia, por exemplo. Você sabe que se as novelas acabassem hoje, pelo menos 15 revistas fechariam as portas amanhã. Você sabe disso, né? Então, sabe, e por que não levam a sério essa coisa que é tão importante? É para o bem ou para o mal, mas é. Aguinaldo, com relação aos críticos de televisão, você se refere várias vezes a eles como críticos, né? Essa coisa meio pejorativa. Em uma entrevista a Lucas Neves para a Folha de São Paulo em 2008, você afirma que não existem críticos de televisão. O que é necessário para uma pessoa ser um bom crítico de televisão, na sua opinião? Em primeiro lugar, ela tem que gostar de televisão. Né? O que você vê é o contrário. As pessoas que escrevem sobre televisão no Brasil abominam a televisão. Né? Elas partem do princípio que nada lhe presta. Né? Entende? Então, elas não são críticas. Quer dizer, um crítico é uma pessoa que entende do assunto e que gosta do assunto e que se enfronha no assunto. Senão, quer dizer, ele não é crítico, ele é um curioso. Né? É um inimigo do assunto sobre o qual ele escreve e do qual vive. Né? Se ele recebe um salário para escrever sobre televisão e abomina a televisão, então vai escrever sobre economia. Pois é. Aguinaldo, a gente falou aí na abertura do programa, naquele pequeno trecho ali, que você foi repórter de polícia, teve na imprensa alternativa. Mais que isso, você é um cara de origem muito humilde, batalhou, foi preso durante a ditadura, mais de 2 meses preso. E você foi estou falando aqui minha opinião pessoal,
Você foi um grande repórter, você foi um grande redator. Eu me lembro de uma matéria sua sobre o Ibrahim Suede, que era um perfil do Ibrahim Suede, que era para estar em qualquer antologia de jornalismo literário no Brasil. Você está fazendo outra coisa. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo? Aquilo é arte? Aquilo é entretenimento? Não. Aquilo você dá o mesmo valor ao que você fazia, ou aquilo que você fazia era melhor ou pior? Você tem alguma reflexão sobre isso? Tenho. Eu acho que a novela é entretenimento. Ela não é, eu não considero aquilo um produto, não é arte. Por que não é arte? Porque ela é uma criação coletiva, entende? Tem pelo menos 300 pessoas envolvidas na feitura da novela. Uma obra de arte é sempre uma coisa pessoal, de alguém que resolve escrever, ou fazer ou dirigir um filme. A novela é entretenimento. E eu sempre comparo a novela, já que eu fui jornalista, eu sempre comparo a novela ao jornal de ontem. Não existe nada mais antigo que o jornal de ontem. E uma novela, quando acaba, entende? Ela acabou ali. Algumas coisas ficam na lembrança das pessoas, mas começa imediatamente outra novela. E aqui, quer dizer, Fina Estampa, no dia 25 de março, já era. Porque estreia a Avenida Brasil. Mas o Canal Viva poderá ressuscitá-la. Como? Ah, sim. E as pessoas adoram. E vai ter um remake, vai ter uma versão feita pela Telemundo, né? Com isso, a Globo, com a produção com a Globo. Mas a novela ela é tão descartável quanto é o jornal de ontem, que só serve para embrulhar peixe. Aliás, nem para isso serve mais. Mas você tem algum tipo de aflição com isso ou não? Não. Eu falo, por exemplo, o teu perfil do Ibrahim viraria uma coisa de antologia, eu acho que aquilo vai ficar. Agora, Fina Estampa, vem outro, tem coisa, as pessoas esquecem, misturam as novelas. Isso te causa algum tipo de preocupação? Não, eu acho, porque para mim mesmo, quando a novela acaba, minha novela acaba, para mim acabou. Aliás, ela já acabou quando eu escrevi o último capítulo, entendeu? Eu já vejo agora como se fosse um telespectador, nem tenho mais muita curiosidade de ver, entendeu? A novela para mim acabou. Agnaldo, um aspecto dessa mesma questão, eu acho. Eu vi que você fala dos Sopranos, você viu várias vezes a série e tal, e você fala assim do profissionalismo de fazer, não ficar enchendo linguiça e tal. E está todo mundo vendo que a televisão está cheia agora de séries, de profissionais que fazem esses profissionais, né? Você se considera um profissional disso. E o Brasil, ele tem pouca gente, porque você vê os grandes da novela brasileira, são 5, 6 nomes, né? São 5 ararinhas azuis. Quer dizer, o país, nós sabemos que se trata, a despeito de vários palpites encontrados, de um país subdesenvolvido. Nessa área também tem um certo subdesenvolvimento. Mas é por outra razão. Veja bem, escrever novela, é como eu digo lá no meu artigo, não é coisa para mariquitas, entendeu? Escrever novela é uma coisa muito difícil, que exige uma disciplina absurda, entendeu? Quer dizer, você tem que acordar todos os dias e produzir todos os dias 37 laudas, ou páginas, né? Entende? E não pode falhar, quer dizer, pode até falhar, mas isso cria problemas de produção que são terríveis. Então, o que aconteceu com a telenovela brasileira? Por que ela atingiu essa qualidade? A primeira leva de grandes profissionais da novela saíram do rádio. O Dias Gomes, a Janete Clé, essas pessoas todas que escreviam no rádio, que exigiam a disciplina. Aquelas pessoas trabalhavam o dia inteiro, né? Foi a primeira leva. A segunda leva saiu do jornalismo, que também exigia uma disciplina terrível. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Globo, na época dos sequestros, dos embaixadores, aquelas coisas todas, chegava a ficar 3 dias na redação, né, sem sair de lá. Então, esse senso de disciplina que o rádio deu e que o jornal deu é que criou esses novelistas. Entende? Agora, o que é que hoje dá esse senso de disciplina às pessoas? Nada. Então, dificilmente surgirão grandes novelistas por causa disso. Eu acho que é uma raça realmente em extinção. Surgirão novelistas.
Agora, grandes, eu acho que não. A Globo tem apostado, né, agora, né, em novela das 6, das 7. A gente tem vários nomes que estão como há muito tempo não se via, uma sequência de gente em lançamento. Eu queria saber de você quem são as 5 galinhas azuis, primeiro, para você. As ararinhas azuis. Somos as ararinhas. Gilberto Braga, o Silvio de Abreu, o Manuel Carlos, eu e a Glória Pérez. São os 5 do horário das 9, entendeu? Ah, tá. Do horário das 9. Agora entrou o João Emanuel, que é um jovem autor de 40 anos. Mas tem os outros também, dos outros horários. Walter Negrão, por exemplo, é um cara Sim, que mas o Negrão é autor de novela das 6. Quer dizer, eu estou falando do horário que paga o salário da TV Globo inteira, que é o horário das 9. Entendeu? O Negrão é um grande autor, mas ele é especializado no horário das 6. Ele é imbatível nesse horário. Porque tem isso. Eu, por exemplo, não conseguiria escrever novela das 7. Eu não sei fazer aquilo. Mas você já fez seriado policial, por exemplo, que é uma coisa completamente diferente. Sim, mas minha Primeiro mão pesa. seriado, né, minha policial. mão pesa. Então, se mandar fazer uma novela das 7, eu não sei fazer, porque aquilo é muito leve para mim. Se você tivesse que fazer um seriado policial, hoje ele se pareceria com o quê? Não seria mais um plantão de polícia? O que seria? Olha, eu acho difícil fazer um seriado policial no Brasil, porque a violência aqui atingiu níveis tão absurdos, né? Você vê, o próprio filme, o Tropa foi cotado para virar seriado. Pois é, né? Mas não dá, porque aquilo é muito barra pesada, entendeu? Ninguém presta, sabe? Todo mundo é corrupto. É difícil você fazer um seriado. O Plantão tinha um personagem romântico, que era o Valdomiro Pena, que era o último jornalista romântico, né? Entendeu? Mas não também tem uma coisa que o brasileiro gosta mais de novela do que seriados? Não tem? Porque nós não temos bons seriados, entendeu? Esses seriados que nós temos na televisão não são exatamente seriados. Nós estamos na primeira fase dos seriados americanos, que eram as sitcom. Eram aquelas coisas mais leves. Você pegava 2 atores carismáticos e juntava e criava uma história em torno deles. O seriado hoje em dia não é mais isso. Na verdade, os seriados americanos hoje em dia são muito melhores que os filmes americanos. Entende? Você vê, você não lembra qual foi o filme que ganhou o Oscar ano passado, você não lembra. Mas você lembra dos Sopranos, né? Você não vai esquecer nunca os Sopranos. E cada vez que você vê, você descobre coisas nos Sopranos. Os seriados americanos são imbatíveis. E nós precisamos entrar nesse mercado. Mas não é pegando o ator fulano e a atriz beltrana e juntando e criando uma história em torno deles que a gente vai chegar nisso. O que segura a tua audiência? O que você faz quando a audiência está despencando? Qual é o mecanismo que você usa e o que você acha que faz que você seja um autor de grande audiência? Olha, eu faço uma coisa, quer dizer, na verdade, eu sempre sei o que vai acontecer nos próximos 25 capítulos da novela. Eu planejo isso, entende? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu faço escaleta. Eu não escrevo ao acaso. Tem muita gente que senta e o que saiu, saiu. Eu não, eu sei exatamente, quando sento para escrever, como começa o capítulo e como termina. E o que é que tem que acontecer ali para que o capítulo não fique nem muito pesado, nem muito leve, sabe? Na verdade, o meu trabalho, vou usar uma palavra entre aspas, é quase científico, entendeu? Eu nunca me deixo levar pela novela. Eu estou sempre com a novela na mão. Então, eu acho que é isso que segura a audiência. Porque agora, o que você faz, esse teu trabalho, que é um artesanato também, né? Uhum. Você falou que não é arte. É comércio só, Aguinaldo? Você pensa em marketing, você pensa em merchandising, você pensa em audiência, você é quase uma figura impessoal lá que está recebendo um monte de impulsos da audiência, da emissora, dos colegas? Ou você tem algo a afirmar lá na tua obra? Não, olha, eu acho que tem, porque minha obra é muito pessoal. Como a do Gilberto Braga é muito pessoal, entende? Quer dizer, na verdade, no meio de toda essa parafernália de comprometimentos, né, que o autor da novela tem, ele consegue impor uma visão pessoal do mundo, sim, entendeu? Quer dizer, isso é que é muito interessante, porque até os merchandising das minhas novelas tem muito a ver comigo, entende? Eu consigo escrever merchandising que as pessoas nem percebem que são merchandising. Social? Aguinaldo. Não, social não, digo merchandising mesmo. Aguinaldo, voltar a Fina Estampa, eu vou fazer pegando até uma carona, como o Mário te apresentou como repórter do Globo, colaborador dos jornais
alternativos da época, depois fundador de um jornal, que eu saiba, o primeiro jornal gay no Brasil, né, o Lampião. Teve um antes, mas era muito amadorístico. Esse foi um jornal você tem mesmo. uma tradição e tanto no jornalismo. E eu fiquei bastante surpreso em Fina Estampa com a caricatura de jornalistas que você apresentou na novela. Primeiro a Marcela e depois esse menino, esqueci o nome, o repórter, se auto-intitulava jornalista investigativo, invadia casas. E foram dois personagens que são irreconhecíveis para qualquer jornalista, inclusive para você. Quer saber de onde você tirou, qual é a sua experiência como jornalista que te levou a criar esses dois personagens? A Marcela, a gente encontra uma Marcela em cada esquina. Não sempre nas redações, mas geralmente nos sites, nesses lugares, tem. Quer dizer, eu vou te citar, tem um programa de televisão, não sei qual é, um programa do Nelson, não sei o quê, que tem uma repórter que é exatamente, eu teria a Marcela mais ou menos dali, entendeu? TV a Marcela Fama, existe. né? Não me interessa falar dos jornalistas sérios, porque esses são irretocáveis. Entende? Não interessa falar dos que não são sérios, porque existem jornalistas que não são sérios. Que eu achei que eram caricaturas demais. Eu achei caricaturas demais. Não estou sendo corporativo, sou bastante crítico em relação à profissão, mas eram personagens... Não, no caso do jornalista era o Beto Júnior. O Beto Júnior era um jornalista seríssimo e era investigativo, sim. Ele ia atrás da notícia, ele entrevistava as pessoas, ele arrancava declarações das pessoas. Quer dizer, eu achava ele um jornalista sério. A Marcela não. A Marcela provavelmente ficaria muito bem no... Não vou citar o site, mas enfim. Entendeu? A gente sabe que tem jornalistas assim, principalmente cobrindo televisão, entendeu? Nossa, principalmente cobrindo televisão? Principalmente cobrindo televisão, Você sabe disso. Tem coleguinhas aí que são terríveis. Uma vez você fez um personagem jornalista que era muito bom, que se deu o nome de Mário Sérgio. Pois é, exatamente. Na Senhora do Destino eu tinha um fantástico jornalista que era o personagem do Zé Maia. Que era um grande jornalista, pois é. O Aguinaldo, a Globo na semana passada anunciou a programação do ano falando muito sobre classe C, nova classe C, essa faixa da população que ascendeu e hoje responde por mais da metade do consumo do país e tal. Existe uma orientação para os autores, para os profissionais fazerem as suas obras, as suas novelas, pensando nisso? Ou, naturalmente, você quando diz eu estou pensando, a novela é guiada pela audiência, você está atendendo a essa mudança de comportamento? Eu queria saber se, por exemplo, de Senhora do Destino para cá, a novela está mais didática, existe uma diferença na maneira de se comunicar, existe uma necessidade de mastigar mais as situações para alcançar um público maior? Como é que funciona? Eu vou te contar como é que surgiu essa história. Essa história surgiu porque a minha novela atraiu esse público, né? Uhum. Agora, os caras esquecem que minhas novelas sempre foram muito populares. Quer dizer, sempre as minhas novelas atraíram esse público. E até eram um pouco esnobadas pelas chamadas classes A e B, né? Entende? Esse público sempre foi atraído por minhas novelas, são populares, né? E a partir daí, quer dizer, em função da criação dessa ascensão da chamada nova classe média, né? As pessoas decidiram que agora a gente tem que escrever para essa nova classe média, né? Eu não sei se vai sempre funcionar, principalmente porque tem autores que não conseguem, né? Exato. Não são tão populares assim. Mas você acha que... Bom, eu reconheço que sempre teve mesmo bastante audiência, as outras novelas e tal. Não só Fina Estampa, as novelas que você escreveu antes. Mas teve alguma mudança de... Você mudou alguma coisa na maneira de se comunicar com esse público? Por exemplo, quando você faz uma novela para o Brasil e outra para Portugal, que você ganhou no passado o Emmy com uma novela que você supervisionou, que diferenças existem na maneira de se comunicar aqui ou em Portugal, por exemplo? Olha, o que existe é que a linguagem da novela ela tem que ser muito mais... Ela tem que acompanhar a linguagem dos seriados e a linguagem dos filmes. Quer dizer, hoje em dia, a novela ela tem que ser muito reiterativa. Esse aqui é o problema da novela. Você tem que repetir as coisas, porque alguém entra no meio do capítulo e não sabe que fulano foi apresentado a Beltrano. Então, você tem que dizer de novo. Sabe? Mas só que o telespectador está muito mais especialista no gênero do que a gente imagina. Então, você tem que ter uma linguagem mais ágil,
menos reiterativa do que era antes, entendeu? Ou seja, mais contemporânea, mais atual, né? Quer dizer, existe uma mudança de ritmo para usar o rock santeiro que está sendo reprisado agora pelo Viva, que é de 85 para cá, bastante de ritmo mesmo, né? Sim, de ritmo, principalmente de ritmo. Uma coisa muito mais clipada do que era. Quando eu escrevi, o rock santeiro tinha entre 35 e 45 cenas. Fina Estampa tem entre 60 e 70. É um salto, então. Você se sente, o Aguinaldo, parte de uma máquina? Você é um joguete ali no meio ou você tem algo a afirmar lá? Você tem preocupações políticas ou de costumes que você faz questão de estar na novela? Eu tenho e passo isso nas novelas, não resta a menor dúvida. Quer dizer, assim como o Gilberto passa, assim como os autores têm, quer dizer, nós somos o que somos, né? E quando atuamos em alguma coisa, isso transparece, né? Agora, eu não tenho ilusões sobre o fato de que a novela pertence ao produtor, entende? Você vê em Hollywood, por exemplo, quando um filme ganha o Oscar, quem é que vai receber o Oscar? É o produtor, é quem botou a grana, ele comprou aquilo, ele comprou o teu trabalho, o trabalho dos técnicos, o trabalho dos atores, né? Ele é o dono do produto. Então, eu não tenho ilusões quanto a isso. A novela não é minha. Alguns colegas meus sugerem que eles mandam na novela. Eles até mandam, porque você é o senhor do futuro da novela. Só você sabe o futuro da novela. Então, isso te dá um poder muito grande sobre a novela. Mas a novela não é minha. A novela é de quem botou a grana lá e produziu. Agora, tem muita tensão nessa relação com os donos da novela? Tem briga? Tem faça isso, Aguinaldo, não faça? Não, nunca existe o faça isso, Aguinaldo, entendeu? Mas eu sinto que nós somos o lado negro da história, sabe? Em que medida? Nós somos os autores, nós temos as ideias, nós comandamos a novela. E isso é perigoso sempre, né? Se pudesse fazer novela sem autores, seria melhor. Entendeu? Agora, você se sente um cara livre nessa situação ou não? Conta um caso limite pra gente. Conta uma história que você sentiu assim com a corda no pescoço, que você falou assim, olha, os donos estão pressionando e eu vou ter que dar um jeito nessa. Não, mas a pressão nem é. O pior é que nem é dos donos, entendeu? Às vezes a pressão vem por exemplo, essa coisa da classificação por faixa etária, né? Isso é uma como é que se diz? Uma ameaça constante para o autor. Porque você, por exemplo, houve um momento no Fina Estampa, quando a Teresa Cristina empurrou o mafioso da escada, em que os caras disseram, vamos passar a novela para as 10 horas. Quer dizer, o prejuízo que a emissora teria com isso seria terrível. Então, a emissora é obrigada a dizer, olha, maneira um pouco na violência. Nas cenas de sexo da minha novela, as pessoas transam de roupa. Ninguém tira a roupa. É difícil, né? Não sei se vocês notaram isso. Senhora do Destino quase não teve, né? Não, tinha menos. Mas duas caras, houve um momento em que veio a ordem, ou a decisão, ou a ameaça. Eu não sei uma história o de tesoura, né? Não, ou você tira ou você tira o cenário do bar, onde a Flávia Alessandra dançava no poste, ou você tira hoje, ou a novela passa para as 11 horas. Mas essa frase foi dita por quem? Não, transmitiram esse recado de Brasília. E aí você tem que tirar, porque se a novela passar para as 11 horas, a emissora vai ter um prejuízo monumental, né? E a novela não vai deixar de pagar o salário de todo mundo, claro. Tem contratos de publicidade ali no meio da novela, né? Que foram assinados para que a novela passasse às 9 horas. Entende? E aí eu tive que tirar, eles iam gravar no dia seguinte, às 11 horas, o cenário do bar, né? E eu fiquei com a incumbência de acabar com o cenário naquele dia, né? E aí eu bolei uma história do sujeito que comete um atentado e faz o bar explodir, né? Isso a partir de 11 horas da manhã até 9 da noite, às 11 horas eles gravaram a cena. Então você tem essas ameaças, quer dizer, que não são exatamente, não
não é pressão da emissora, mas é porque, na verdade, a gente tem uma forma de censura, continua existindo uma forma de censura, que é essa coisa da classificação por faixa etária, né? Agora, você se sente muito tolhido, menos tolhido ou não? Com o passar do tempo? Olha, eu acho que quando tinha censura era mais divertido. Quando a censura era oficial, né? Entendeu? Porque aí você sabe, as regras do jogo eram muito claras, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Para mim, assim, sobre esse ângulo do comportamento, quer dizer, você é um herói, né? Porque é uma pessoa que 40 anos atrás foi fazer um jornal chamado Lampião, que aliás é um nome magnífico, né, para fazer um jornal gay, principalmente para pessoas como você, que é pernambucano, eu também, que é terra de machistas medonhos. Então, você é um herói por essa atitude, né, de ter militado e posto a cara para bater, né? Então são coisas separadas. Uma coisa é o campo do entretenimento, da novela, e outra coisa é o ambiente social onde a gente está metido, né? Em relação a essa questão vamos pegar esse aspecto que tem tudo a ver com a questão sexual, né? O preconceito contra os gays. Falando não do que você acha que se pode fazer na novela e o trabalho que você faz na novela, mas na vida social brasileira, você acha que o preconceito nesses 40 anos, ele diminuiu muito, ele ainda é muito grande? Qual é a sua avaliação? Eu acho que existem dois aspectos. Primeiro é o que as pessoas fazem, certo? E eu acho que nisso o preconceito diminuiu muito. Hoje em dia as pessoas aceitam os homossexuais, tudo isso, sabe? Já temos casamento, já estão adotando crianças, tudo isso. Agora, quando você começa a falar dessas coisas de uma maneira mais, assim, mais elaborada, né? Entende? As pessoas acham que não se deve fazer isso, ficam ofendidas. Então, você vê, o Brasil as pessoas têm uma tendência eu vou usar uma palavra forte, a adotar um comportamento meio hipócrita em relação a certas coisas. Eu acho que não existe país mais permissivo do que o Brasil em termos de costumes, né? A gente sabe que não, né? Mas quando você começa a falar dos assuntos abertamente, as pessoas, sabe? Ou seja, você faz, mas não fala, né? Entende? Eu acho que nisso não mudou muito esse aspecto meio hipócrita de abordar as questões, né? Agora, assim, em matéria de costumes, eu acho que a gente evoluiu, sem dúvida, né? Agora, você se disse agora há pouco que você é um cara conservador, no sentido que você faz o que o público quer, você conduz a novela no sentido das expectativas do público. Mas você, Aguinaldo, você me parece um cara muito mais liberal ou libertário do que esse público. Você lida com essa contradição? É assim mesmo ou não? Veja bem, você escreve, eu vou insistir nesse número, porque esse número é muito importante, você escreve para 40 milhões de pessoas. Então você tem que ser médio, entende? Porque quer dizer, não é todo mundo que vai aceitar as suas ideias libertárias na novela, entendeu? Você tem que saber disso, você está escrevendo para pessoas do Oiapoque ao Chuí, né? Entende? Então, o novelista ele tem que saber, sabe, por exemplo, em Fina Estampa, eu não tive nenhum caso de adultério. Eu sempre armei as coisas todas para que quando os casais se trocassem, sabe, alguma coisa acontecia que provocava isso. Ou seja, as trocas eram feitas ao mesmo tempo. Mesmo assim, houve um capítulo em que houve uma recomendação também de Brasília para que... Porque no mesmo capítulo, vários casais transaram ao mesmo tempo. Eu procurei fazer as trocas todas num capítulo só. E veio uma recomendação, assim, não faz mais isso. Né? Senão a novela vai para as 11 horas. Você queria fazer todos juntos, não deu. Né? Não deu. Agora, quando eu digo que eu sou um conservador, eu sou conservador por isso, porque eu acho que, às vezes, a novela, na ânsia de atrair o público,
ela pesa um pouco, entende? E aí as pessoas ficam chocadas, porque nem todo mundo pensa como pensam as pessoas de Ipanema, né? Entende? Então você tem que ser médio, tem que ser obrigatoriamente médio. Tem uma pergunta que chegou pelo Twitter, eu vou passar para você responder. Ele pergunta, o excesso do politicamente correto está deixando as pessoas chatas? Tá, sim. Tá. E é muito perigoso para as novelas, entendeu? Porque agora você não pode mais falar coisíssima nenhuma, quer dizer, entende? Porque nada pode, as palavras perderam sentido. Existem palavras que são proibidas. Essa história do dicionário agora do ICE, isso é uma coisa absurda. Não pode usar cigano, né? Não pode usar cigano, quer dizer, não pode usar Paraíba, né? Entendeu? Eu estou sendo processado por um advogado na Paraíba porque chamei um cidadão de paraibinha. Estou sendo processado, entendeu? É bom que você fale da Ele se considerou ofendido, né? Entendeu? Quer dizer, então o politicamente correto nas novelas é um pavor, né? Você frisou aqui, enfatizou muito esse caráter. Acaba uma novela, começa outra, como se não fosse ficar nada, né? Quer dizer, essa ideia do jornal de ontem, né? A novela é o jornal de ontem. Mas você mesmo, né? Sua obra tem inúmeras personagens, situações, etc., que as pessoas lembram, que ficaram, que resistiram a essa simples mudança de tempo, porque tinham qualidade, porque foram pertinentes naquele momento, marcaram, tiveram uma importância variada, etc. No seu íntimo, você espera que Fina Estampa seja lembrada daqui a um ano, quando começar daqui a 3 novelas, por algum aspecto, por algum personagem? Veja bem, o que eu quis dizer foi o seguinte, que a novela, quando acaba. Algumas situações e alguns personagens ficam na memória das pessoas, né? Mas, com o tempo, elas se misturam com outras novelas. As pessoas, eu mesmo não sei muito bem, quando falo assim, a personagem tal da sua novela, apareceu ali uma imagem de um ator, que me veio o nome do personagem, que era Cândido Alegria, quer dizer, a novela Pedra sobre Pedra, né? Eu não lembrava mais do nome do personagem, lembrei aqui de repente quando vi, mas eu não me lembro mais nem como era Pedra sobre Pedra, qual era a história, eu não lembro. Eu acho que a novela, porque vem outra novela e vem outra novela. Agora você me pergunta se alguém vai lembrar de alguma coisa de Fina Estampa. Eu acho que para a tristeza desses grupos homossexuais que acham que o Crow é o grande inimigo da classe, o Crow vai ser lembrado. Você acha que o Crow renderia um seriado, por exemplo? Ou um filme, como o Giovanni Prota agora disse, Senhora do Destino está virando um filme, né? O Crow, você faria um seriado sobre o Crow, sobre o núcleo dele? Não. Quando a Tieta acabou, as pessoas queriam que aquilo virasse um seriado, como o Bem Amado virou um seriado. E havia um movimento muito forte na emissora para que Tieta virasse um seriado. E aí eu combinei com o diretor, o Paulo Biratã, que no final da novela aconteceria uma tempestade de areia que cobriria a cidade. Sim. Exatamente para não poder ter um seriado, entendeu? Eu acho que sabe, na próxima novela eu vou querer fazer outro personagem. Não quero mais. O Crow acabou aí. Daí então você vai fazer aquele maremoto na Barra que vai varrer a Barra do mapa, é isso? Eu vi isso. Por motivos de produção eu não pude fazer, porque tem que chamar caras de efeitos especiais. E esses caras de efeitos especiais, eles trabalham assim, com grande antecedência, né? Você já vai chamar um cara de Hollywood para fazer uma tsunami na Barra da Tijuca, ele vai querer 2 anos para fazer isso, né? Você faria o remake de alguma obra sua? De alguma novela que você já escreveu? Não. Eu ainda tenho muitas histórias para contar, não estou interessado em fazer remakes, não. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Aguinaldo Silva aqui no Roda Viva.
O Roda Viva de volta, conversa hoje com o autor Aguinaldo Silva, escritor da novela Fina Estampa. Eu vou passar agora uma pergunta que a gente pediu para Bárbara Paz, a atriz do Réu. Essa Réu, ela vai fazer uma pergunta para você. Aguinaldo, como é que nasce uma novela? Nasce por uma situação ou por um personagem? Nasce por uma vontade de você escrever, querer escrever algo, alguma coisa que você viu, que você leu? Há um conceito moral, ético que você queira colocar nessa novela que você está escrevendo? Como é que nasce tudo isso? Olha, a novela nasce de tudo isso. Quer dizer, na verdade, quer dizer, por causa do meu passado de jornalista, eu tenho até hoje uma mania de guardar, de recortar notícias que eu acho que são interessantes e que podem resultar em tramas de novelas. Então, algumas novelas minhas saíram do noticiário do jornal. A Senhora do Destino, por exemplo, é uma novela que claramente foi baseada numa história real, né? de grande repercussão, 2 anos antes da novela. E eu colecionei, guardei todo o material sobre a novela, sobre o caso real, tudo isso, e me baseei, me inspirei nele para fazer a novela. No caso de Fina Estampa, eu tinha esse personagem, que era a Griselda, desde os anos 70, quando eu morava no bairro de Santa Teresa. Tinha uma senhora portuguesa que era exatamente o que é a Griselda no começo da novela. Ela era uma faz-tudo, uma viúva, que ficou viúva, tinha 3 filhos, e para criar os filhos, ela começou a fazer trabalhos de pequenos concertos e coisas assim, e vivia disso. E era um personagem incrível, porque por causa da função dela, do trabalho que ela exercia, ela ficou meio masculinizada, né? Então, era um personagem interessante. E como era portuguesa, ela tinha bigodes. O bigoduda vem daí, é isso que eu Pois é. E quer dizer, isso é um personagem que, veja bem, eu conheci nos anos 70, e que depois, quando mudei de Santa Teresa, eu perdi o rastro dessa senhora, que já era uma mulher de seus 40 e tantos anos, provavelmente já morreu. E tanto tempo depois, eu me lembrei desse personagem, fui buscar ele no fundo do baú e criei a Griselda, esse personagem fantástico, que é uma pessoa que tem orgulho de viver do próprio trabalho. E o nome Griselda, que é um nome, vamos dizer, que não é comum, como é que ele surge? Pois é, o nome surge, porque os personagens têm que ter nomes marcantes, entendeu? Quer dizer, por exemplo, Clodoaldo Valério. Clodoaldo porque o cara do cartório errou. Em vez de Clodoaldo, escreveu Crodoaldo, e aí você fica marcado pro resto da vida pelo erro do cidadão. Os personagens têm que ter nomes muito marcantes, entende? E a Griselda é, na verdade, uma das filhas da madrasta da Cinderela. Ah, da Cinderela. Pois é, exatamente, a Griselda, eu teria esse nome de lá. Entende? Porque você tem que ter nomes que são marcantes e que o telespectador decore na hora, né? Sabe? Se você botar Maria, um nome muito comum, ele não guarda, porque cada vizinha dele tem o mesmo nome, né? E também tem aquela história que vocês conversam entre autores para saber quem está batizando os personagens de quê, ou a emissora avisa, não pode chamar Fábio, porque já tem um Fábio na novela das 7. Não, eu tive uma novela, o Manuel Carlos, a protagonista dele sempre se chama Helena, né? É uma tradição, E eu tive uma novela que o nome do personagem era Lúcia Helena. E depois entrava o Manuel Carlos. Né? Agora, teve aquele caso do Valcir, que você até tornou público nas redes sociais, que tinha uma impressão, uma suspeita de que a personagem da Cássia Kiss fosse muito inspirada na personagem da Lília Cabral. Na verdade... Como é que está a amizade de vocês hoje? Já resolveram isso? Não, na verdade, a emissora só notou isso quando a novela do Valcir já ia entrar, né? Mas você chegou a comentar que você tinha falado com ele num jantar, ingenuamente. Combinamos como cada um ia fazer, porque, na verdade, a história dele, aquela situação da mãe, que é humilhada pelo filho, ia durar metade da novela, como efetivamente durou. E na minha não, no 13º capítulo a mãe já descobria toda a tramóia do filho, né? Uhum. Então, houve um certo ranger de dentes, né? Entende? Mas principalmente, eu acho, porque os autores não se comunicam, quer dizer, eu acho que todo mundo tinha que ler a sinopse
de todo mundo, inclusive para não acontecer esse tipo de coincidência que é muito desagradável, né? E nesse episódio, a direção da Globo, só um pouquinho, a direção da Globo interferiu para que vocês conversassem, porque você tornou isso público por meio das redes sociais. Pediu para conversar. O Valci ligou para você? Porque havia um problema. Eu tinha entregue essa sinopse 2 anos antes dele, entendeu? Porque essa sinopse nasceu de uma masterclass que eu fiz, e a sinopse saiu daí, né? Então, eu tinha uma certa primazia, porque eu entreguei primeiro. Mas a novela dele estava sendo gravada antes da minha. Não, e ao mesmo tempo não é uma situação também inédita, né? A própria Maria de Fátima, com quem você trabalhou anos atrás, da Glória Pires, humilhava a mãe a novela inteira, no clássico. Não, e além disso, a gente sabe, eu sei e o Valci sabe, que mesmo que deem a mesma história para a gente escrever, sairão 2 histórias completamente diferentes, como de fato saiu, né? Agora, essa sua conversa com o Valci, como é que foi? Foi no jantar, no Antiquários, muito simpático, tomamos um belo vinho. Mas vocês voltaram às boas ou ficou ainda uma mágoa? Não, na verdade, a mágoa foi provocada depois, quer dizer, e aí entra essa história dos jornalistas fifis, como eu chamo. Quer dizer, as pessoas querem briga, querem sangue. E você não gosta de uma polêmica? Você disse uma certa vez que gosta de um circo que pegue fogo. Que você não gosta mas dessa... eu gosto disso nas minhas novelas, né? Fora das novelas, não. Não, Só fora da novela, novela, não. Fora da novela, não. O fogo, então, é só ali? É só na novela. Na dramaturgia. Caseiro, entendeu? Aguinaldo, essa questão do o fogo só nas novelas, eu conversei com algumas pessoas que foram seus alunos em suas masterclasses, e eles todos são unânimes em afirmar que você é uma pessoa muito dócil, muito... Eu sou tímido. Muito tímido, exatamente. E é completamente diferente da imagem que você passa nas redes sociais, no Twitter, no seu blog. As pessoas te veem até com uma certa... como uma pessoa arrogante até. Mas aquilo não sou eu, aquilo é um personagem. Ok, me diga uma coisa, uma curiosidade minha. O @Aguinaldão Silva é um personagem, então? É um personagem, claro, entendeu? Quer dizer, imagina se eu fosse fazer um blog falando que acordei, tomei café, e hoje eu estou entediado, não sei o que. Não, você tem que criar todo mundo cria uma persona e vende, né? Quer dizer, o caso, aquilo não sou eu, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Aguinaldo, pegando uma carona na pergunta da Bárbara Paz, como é que nasce uma novela, que tipo de influência você sofre? É cinema? Você vê televisão? Você lê muito ficção? Vou falar uma coisa para você. Eu fui jornalista há 18 anos e saí do jornalismo para ir para a televisão. Jornalista, você sabe, trabalhava na redação, você trabalha à noite. Eu não via novelas. Eu não sabia como eram novelas. Quando eu fui escrever a minha primeira novela, eu mal tinha começado a ver novelas, entendeu? Então, o que é que eu faço? Quer dizer, a primeira coisa que eu me perguntei, como é que eu faço para escrever uma novela? Eu vou me inspirar e me basear naquilo que eu conheço. O que é que eu conheço? É a leitura dos jornais. Quer dizer, eu sei onde é que está a notícia ali, o que é que pode render uma trama, entende? Então, na verdade, é principalmente na leitura. Eu sou um leitor compulsivo, eu leio 3 jornais por dia, entende? É na leitura dos jornais que eu tiro as fontes para as minhas tramas. Você deu uma reduzida na política, né? Nas novelas, né? É porque a política ficou muito confusa, né? Quer dizer, houve uma troca de papéis aí que a gente já não entende muito bem o que está acontecendo. Quando você fazia novelas como Rock Santeiro, a própria Pedra sobre Pedra, onde você criava lá um microcosmo de país e tal, sempre teve um pouco, né? Sim, mas veja bem, era a época da censura. A primeira novela que eu fiz sem censura foi Tieta, entende? Nessa época você sabia a quem se dirigir, né? Não, mas sempre teve um prefeitinho, Pedra sobre Pedra já não tem mais. Sim, mas aí já era a fase Antônio Carlos Magalhães, aquela coisa toda. Já era outra fase, já não era mais a fase da política. E porque saiu, agora não tem nada, agora está totalmente a política. De quem? E além disso, se você, quer dizer... Não teria um odor. Não teria eu acho que a gente vive numa época de muita retaliação, entendeu? Quer dizer, eu já não sou mais um jovem rebelde, eu tenho 68 anos. Né? Eu não sei se eu vou tem mais disposição de enfrentar alguém. Você sabe que houve um momento desse Hora do Destino que minha aposentadoria foi cassada, foi suspensa. Minha aposentadoria é jornalista.
né? Não soube dessa história. Aconteceu porque eu tinha um personagem lá que era do Flávio Milhácio, que sempre reclamava que a pensão dele estava sendo revista e que queriam que ele morresse antes de chegar a uma decisão. E os caras começaram a me pressionar, porque isso não é verdade, isso não acontece. E aí eu disse, olha, acontece, eu sei o que acontece, né? E um belo dia eu recebi uma carta do INSS dizendo que me pedindo umas provas de trabalho de 1984. Nossa, entendeu? E como eu não tinha, evidentemente, eu não tinha mais essas provas, recibos de freelancers e não sei o quê, os caras caçaram minha aposentadoria. Então, hoje em dia, eu acho que já não, sabe, já não tenho mais idade para esse tipo de... Você foi atrás para reativar isso? Não? Foi reativada há uns 10 meses. Mas porque você foi atrás ou eles perceberam? Não, eu fui atrás, eles rejeitaram o meu pedido. Eles queriam me aposentar como cidadão comum e não como jornalista, como realmente eu tinha direito. Eu comecei a trabalhar no jornal com 18 anos, né? E aí eu simplesmente esqueci o assunto. Disse, não, então não quero mais aposentadoria. Né? Raimundo, faz uma pergunta, depois a gente vai para o... E um belo dia eu recebi uma carta me mandando e recebi os atrasados todos. Ficou dito pelo não dito. Aguinaldo, você, o seu começo é literatura, né? Você faz. Isso. E você também continua escrevendo literatura. Sim. A novela, qual a relação? Porque você está vendo a vida real pela sua experiência vivida. Você falou aí da Griselda, que você pegou lá em Santa Teresa e está guardando o seu baú para... E você, na sua literatura, você escreveu também, eu não sei os títulos, me lembro do primeiro, porque você apareceu no Opinião como não só o redator do Globo, mas o autor de Redenção para Deus, né? E, então, como é que combina essas duas coisas? Olha, não combina, porque a novela, ela ocupa muito, ela é muito espaçosa, né? Ela ocupa todo o teu tempo. Energia. E como ela é uma obra assim muito longa, né? Você tem que se estender, né? Quando você vai escrever um romance, por exemplo, você sente uma dificuldade enorme. Você tem que reaprender a escrever o romance, né? Quer dizer, o romance, que já é considerado uma obra alentada, passa a ser síntese para a gente que escreve novela. Então, cada vez que eu pretendo escrever um livro, eu tenho que reaprender a escrever. É difícil, é complicado esse Aguinaldo, a propósito. Entende? Agora, quer dizer, a minha intenção, algum dia, que não pode estar muito longe, porque eu já não tenho mais tanto tempo assim para isso, é parar de escrever novelas e aí sim voltar à literatura. Você, a propósito, fez uma personagem nessa novela elogiar esse seu último romance, né? O Tiro de Audiência. A Biroli tem uma cena dela lendo o livro e fala, esse livro é excelente. Não, mas aquilo não foi eu que escrevi, foram os atores que fizeram aquilo. Os atores têm liberdade. Eu fiquei surpreso quando vi e fiquei envergonhado, porque todo mundo acha que fui eu que botei. Eu jamais faria uma coisa. E você também fez propaganda da sua pousada na novela, claro, né? Claro, porque aí eu acho que eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer de uma peça de teatro, não sei o quê, porque eu não posso fazer da minha pousada. Claro, é uma instituição cultural a Locanda della Mimosa, né? Tá certo, nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com Aguinaldo Silva, o nosso autor de Fina Estampa.
O Roda Viva volta ao ar no centro da arena, um dos maiores novelistas da atualidade, Aguinaldo Silva. Aguinaldo, ainda sobre as relações entre literatura e novela ou entre arte e indústria cultural. Grandes escritores escreveram também em capítulos para a imprensa diária, que era a indústria cultural da época, né? Balzac, Dostoiévski, escreveu para pagar dívidas de jogo, no caso do Dostoiévski. Dimas, que fazia como ele ganhava por linha, ele fazia frases de 2 linhas. Machado de Assis. Você então está escrevendo no meio, que é diário, e você não tem ilusões quanto à permanência daquilo, que aquilo forme um todo artístico. Por quê? Não seria possível? A gente não teria um jeito de fazer uma permanência disso? Olha, a gente sabe o peso da palavra escrita, né? Quer dizer, essas pessoas todas escreviam e o texto é que era apresentado, né? Quer dizer, a novela não, é como eu falei, a novela é um trabalho coletivo, tem 300 pessoas envolvidas ali. Essa é a diferença. Quer dizer, há situações, há personagens que ficam, né? Mas eu não tenho a ilusão de achar que você é o Charles Dickens, porque isso aí não tem o menor perigo. Quer dizer, tudo que eu escrevi, essas 9.000 páginas que eu escrevi de Fina Estampa, porque foram 9.000 páginas em um ano, isso provavelmente vai ser esquecido, sim. Quer dizer, mas ao mesmo tempo você falou, né? O autor é um ponto negro, né? Aquele ali se mistura tudo, né? Pois é, exatamente. Eu acho que o autor ainda é o criador, né? Entende? Como todo criador, ele é perigoso, porque o que ele fala, o que ele diz, o que ele consegue passar no que escreve, é sempre uma coisa meio é uma relação complicada, né? Entre criador e produtor, né? Uhum. Sobre isso, por exemplo, quando você escreve seus textos, você já pensa em quem pode protagonizá-los? Você tem os seus atores preferidos e você chega a escrever, fiz esse texto para você, eu gostaria que você, enfim, tenha essa concordância? Não, a minha relação com os atores é muito cerimoniosa. Eu não penso em atores. Eu primeiro penso nos personagens, primeiro penso nas tramas, depois penso nos personagens. E só depois que eu tenho esses personagens, inclusive nomeados, quer dizer, é que eu penso nos atores. E você teria algum ator que você não chamaria? Não tenho. E alguém que você se decepcionou em todas as novelas, você teve vontade de tirar aquela pessoa e dizer, está indo mal e não está cabendo nesse papel? Isso acontece às vezes. Você poderia dar um exemplo para a gente? Mas não no protagonista, acontece no elenco secundário. Às vezes um ator que você espera que renda e não rende como você espera. Mas tirar mesmo, eu tirei só uma vez. E não vou dizer quem foi, claro. Aguinaldo, essa questão do seu universo ficcional, durante muitos anos você foi um autor de novelas regionalistas, novelas rurais. Durante muito tempo, a Globo, no horário nobre, no horário das 8, das 9, tinha apenas você e o Benedito escrevendo novelas desse tipo. O Benedito ainda escrevia novelas de época, ainda escreveu novelas de época para o horário nobre. E, bem, a sua última novela de temática não urbana foi Porto dos Milagres, em 2001, há mais de 10 anos. E o Benedito, a última novela dele, não urbana, foi Esperança, em 2003, também já vai fazer quase 10 anos. Ou seja, desse tempo para cá, todas as novelas do horário nobre da Globo foram novelas urbanas que se passaram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu já li entrevistas suas que você afirma que você não tem mais vontade de escrever novelas regionalistas, novelas rurais, isso está fora de cogitação. Isso está fora de cogitação mesmo. Com relação às novelas urbanas, você escreveria uma novela que não se passasse no Rio de Janeiro, uma novela que se passasse em Recife, por exemplo, uma cidade que você morou? Vou contar um segredo para você. Eu continuo fazendo novelas rurais. Nenhuma novela minha é urbana. Só que as novelas têm que se passar nas grandes cidades por causa de problemas de produção, de merchandising, de coisas assim.
Então, eu uso sempre um truque. Eu finjo que estou fazendo uma novela urbana, mas ela não... Você acha que aquilo é a Barra da Tijuca? Não é. Aquilo, a Fina Estampa se passa numa cidadezinha do interior. Sim, aquele núcleo da Barra da Tijuca poderia ser um núcleo de Greenville, de exatamente, eu Esplendor. junto todo mundo num lugar, que é uma cidadezinha. Né? E a Globo não tem interesse de lançar... Você acha que a Globo não tem interesse de voltar a fazer novelas... No horário das 9, acho que não. É? Acho que não. O público ficou órfão, então. É. Mas tem essa orientação, Aguinaldo? Tem que ser em São Paulo? Tem que ser no Rio? Não tem, mas os autores geralmente são... Por exemplo, agora nós temos uma novela das 6 que se passa na Ilha de Marajó, né? Mas é das 6. Mas é das 6. Horário nobre, eu achei que fosse uma opção tua não voltar a fazer novelas. Não. Eu senti que a tendência era essa, era fazer novelas urbanas. E aí eu resolvi usar esse truque. Eu sempre, por exemplo, Senhora Destinos passava num lugar imaginário da Baixada Fluminense, né? Duas Caras se passavam numa favela, né? Isso. Então, e agora essa novela se passa na Barra da Tijuca, que não é a Barra da Tijuca. É um lugar que eu inventei, né? E novela de época, você teria atração em fazer ou não? Século XIX, século XVIII? Olha, novela não, mas seriados sim. Quer dizer, minisséries ou até seriados, né? Eu tenho... Aguinaldo, você foi supervisor de texto de Tempos Modernos, uma novela do Bosco Brasil que foi a Horas 7. E o curioso é que essa novela não tem absolutamente nada do teu universo ficcional. Era uma novela que se passava em São Paulo, que tinha uma pegada meio de ficção científica. Qual que foi a sua participação efetiva em Tempos Modernos? Olha, praticamente nenhuma. Nenhuma? Porque, veja bem, a supervisão é uma coisa muito delicada, porque tem que haver uma aceitação por parte do autor, que é o titular da novela, do aconselhamento e das sugestões do supervisor, né? O supervisor é só isso, é um cara que conversa com o autor e que diz, olha, por que você não faz assim, por que você não puxa para cá? Se o autor, se você vê que o autor não está disposto a aceitar os seus conselhos, você simplesmente não funciona. Foi o caso em Tempos Modernos. Quer dizer, o Bosco Brasil é um grande dramaturgo, é uma pessoa que tem uma carreira no teatro, tudo isso, e ele tem as próprias ideias dele sobre como deve ou não fazer uma novela. E eu percebi desde o começo que eu não conseguiria alterar isso. Certo. Então, nada na novela tem a ver comigo. Em compensação, a novela portuguesa, quer dizer, que poderia ser um desastre, porque os portugueses, eu cheguei lá e ficaram todos assim, sabe? Os autores, eu digo, de pé atrás. Quer dizer, na primeira reunião que nós tivemos, aconteceu o milagre de nos entendermos. E aí a novela saiu. A novela fluiu. Fluiu, pois é. Acontece muito isso. Se você vai ver um filme e alguém te conta o final, você quer matar quem te conta o final. Seriado, a mesma coisa. Um crime, seja na imprensa, ou alguém contar o final como vai acabar um seriado, né? O spoiler. Por que o público de novela não se incomoda com o spoiler? Tem essa tradição de contar o que vai acontecer em novela. Você tem alguma teoria sobre isso? Eu acho que ele mesmo sabendo o que vai acontecer, ele quer ver como vai acontecer. E esse aqui é o grande barato da novela. Ele quer... o telespectador tem a tendência de achar que o personagem é real. Ele existe, ele está ali do lado. Então ele quer ver como é que a Teresa Cristina vai matar o mafioso. Ele quer ver a Teresa Cristina matar o mafioso. Entende? Não tira o interesse a venda das revistas, né? Exatamente. Quer dizer, e as revistas tem revistas que criam novela paralela, né? Eu sei uma banca, tem 15 revistas assim, cada uma está falando uma coisa diferente da novela. É impressionante, né? Eu acho ótimo, porque confunde Mas não te incomoda o vazamento do spoiler? Não me incomoda, nunca me incomodou. Tem autor que odeia isso. Eu ia até te perguntar sobre essa filmagem do último capítulo, como é que acontece, quantas versões são feitas, como é que são guardados os segredos. Eu nunca faço isso, de escrever 2 finais e não sei o quê. Agora, dessa vez, eu tenho uma cena final que só vai ser gravada no dia. Entendeu? Quantas horas antes? Hein? Quantas horas antes? Olha, levando em conta a rapidez dos sites hoje em dia, tem que ser meia hora antes.
Não, na verdade, ela já foi gravada no meio de um capítulo, entendeu? Ela já está pronta e guardada num cofre. Você falou que tem uma relação cerimoniosa com atores e atrizes. Tem muita pressão de ator, ou muita sedução, ou muita adulação para que você aumente o papel deles ou não? Não tem isso. Os atores são pessoas muito... Os atores são muito autocentrados. Quer dizer, eles, na verdade, quando fazem uma novela, eles não veem a novela como um todo, eles só veem o personagem dele, né? Entende? Mas há quer dizer, nenhum ator pressiona. Alguns mais antigos, faziam isso. Mas os mais jovens, por exemplo... Quer dizer que é uma prática em desuso, essa história de bater na porta do autor ou de ligar? Não, na minha porta nunca bateram. Aguinaldo, voltando, eu sou um ignorante em novela, mas estou aprendendo muito aqui nessa conversa toda. E do ponto de vista, eu fiz uma pergunta e vou voltar a ela, que é do ponto de vista da indústria cultural brasileira, porque eu tenho visto muita série de televisão, parece assim interessante, né, que uma indústria como a americana, né, tem tanta gente produzindo tanta coisa e coisa muito interessante, em vários campos, né? Quando você falou do profissionalismo e de ter visto o Sopranos várias vezes, então eu fiquei com a impressão assim, você está descrevendo um gênero que é brasileiro, que talvez seja, sei lá, não entendo, mexicano, português, enfim, coisa nossa aí dos latinos e tal. E que no Brasil é quase uma espécie em extinção, porque os grandes autores... Estão todos às quedas. São todos, talvez mais jovens que eu, mas todos já meio do meu time, né? Então, e você disse assim, porque agora o governo brasileiro está fazendo um esforço para produzir o tal do conteúdo nacional. Mudou leis, inclusive, abriu para o capital estrangeiro para poder permitir, com a obrigação de ter o conteúdo nacional. E o conteúdo é esses profissionais, né, que saibam fazer, pelo visto, novela. Você não acredita que novela não, porque isso é uma coisa muito específica e muito rala também, né, num certo sentido. E que ao mesmo tempo exige uma disciplina férrea. Quer dizer, agora, eu acho que, por exemplo, para fazer seriados, né, nós temos autores aí que já são bastante interessantes. O que é preciso é aprender o jeito de fazer. Né? Nós ainda fazemos uma coisa meio primitiva, quer dizer, que é o seriado do americano dos anos 80, entendeu? Quer dizer, o seriado mudou. Hoje em dia, você vê os Sopranos, vê seriados todos que passam aí, e que eles têm uma linguagem muito específica que a gente precisa aprender. Agora, eu acho que será mais fácil para esses autores jovens aprender essa linguagem do seriado do que fazer novela. Fazer novela para eles será difícil, entendeu? Mas esse é o mercado dos seriados, e eu vejo sempre a coisa assim como mercado também, né? Porque isso, quer dizer, você vai vender para o mundo inteiro, né? Assim como vende as commodities, né? O açúcar. Então, eu acho que a gente precisa aprender a fazer, porque isso é que está vendendo. É isso que a televisão está querendo comprar no mundo inteiro, são os seriados. E quem são os donos absolutos do gênero? Os americanos. Os ingleses fazem seriados sensacionais também. Mas os americanos é que são os donos absolutos do mercado. A gente tem que aprender a fazer isso. Ô, Aguinaldo, essa questão dos seriados, a temática dos seriados americanos, elas... às vezes elas são muito revolucionárias, tal, muito fortes, entre aspas. Eu fico imaginando um seriado como A Sete Palmos, por exemplo, passando na Globo em horário nobre. Eu acho que ele não passaria. Sim, mas veja bem, na verdade, porque nos Estados Unidos existem dois mercados. É o mercado da TV a cabo, né, tipo HBO, essa coisa toda, e o mercado da TV aberta. Então, o que é que a TV aberta apresenta? Donas de Casa Desesperadas, que é um novelão. É um novelão, mas muito elaborado, né, e muito bem produzido,
né? Mas é um novelão e é um seriado ao mesmo tempo, a linguagem de seriado. Quer dizer, a gente não espera que um seriado como a Sete Palmos passe no horário nobre da televisão americana, num canal aberto, não passa. Né? Okay. Aliás, até Os Sopranos era um seriado da TV a cabo. Vocês têm essa safra enorme de seriados que a Globo tem lançado do ano passado para cá, principalmente, e conseguiu emplacar Tapas e Beijos o ano inteiro, e testou mais uma série de outros. Você tem acompanhado? Sim, mas é isso que eu falei. Eu acho que a linguagem desses seriados... Ainda não é o que deveria ser. Ela já é antiga, entendeu? Quer dizer, Sobre a tua experiência, Aguinaldo, Lara com Z, por exemplo, você acha que também se enquadra nessa categoria ainda? Não, eu tentei fazer uma coisa nova, não sei se consegui, porque eu tenho que reconhecer isso, eu tenho os vícios da novela, né? Então o meu seriado acaba sempre ficando meio termo entre novela e seriado. Aguinaldo, deixa eu dar uma interrompida, vamos para o último intervalo, a gente volta e aí você completa, tá? Tá bom. Estamos no último bloco do Roda Viva com o dramaturgo Aguinaldo Silva. Aguinaldo, voltando à questão aí de seriado e tentando ser um pouco mais abrangente. Agora tem TV a cabo, tem internet, você pode ver a novela, o capítulo da novela no dia seguinte. Há uma pulverização
dos meios, né? E do público, o acesso do público a esses meios. O Brasil está crescendo, tem menos gente vendo televisão aberta também. Essa pulverização vai acabar com a novela? Vai acabar aquela hora que todo mundo se une, a família, para ver a novela? Olha, é bem complicado você prever esse futuro da novela, né? Mas está acontecendo algo. Está acontecendo algo, quer dizer, está acontecendo algo com a televisão de uma maneira geral, né? Quer dizer, está acontecendo algo com os meios de comunicação de uma maneira geral. A gente sabe que os jornais vendem menos, que as revistas vendem menos, que a televisão tem menos telespectadores. Eu acho que o grande mistério é para onde vão essas pessoas, né? Quer dizer, eu sempre digo lá, pelo menos no Rio de Janeiro, é fácil saber, elas estão todas na rua. Está todo mundo na rua no Rio de Janeiro, é impressionante. Mas está havendo uma mudança, né? Quer dizer, por exemplo, eu não consigo imaginar alguém vendo um capítulo de novela no celular, mas tem gente que vê. Né? Entende? Fora essa imigração, eu queria perguntar uma coisa para você, porque você disse aqui que não vê o Big Brother. Você acha o Big Brother ruim? E gostaria de saber como é que você vê o futuro da televisão. Olha, quando acaba a novela, eu tenho 1 hora para ver um episódio de um seriado, uma coisa assim, ou metade de um filme, que eu sempre faço isso depois da novela. Quer dizer, então, é por isso que eu não vejo o Big Brother. Não é porque você o considera um programa ruim? Olha, eu não tenho essa coisa de achar que um programa é ruim, porque eu sempre levo em conta que tem uma multidão que está vendo aquilo e está gostando daquilo, né? Então, a minha opinião pessoal fica só para mim. Eu não gosto, mas aí não significa que o programa não seja bom porque eu não gosto, né? Aguinaldo, você se propôs com Fina Estampa a fazer uma novela popular. Você falou isso várias vezes e você conseguiu, né? Quer dizer, nesse texto do blog, você lembra mais uma vez que a novela ficou 4 pontos acima, em média, que as suas 4 novelas antecessoras. Não as minhas, não, dos outros. Então, as últimas 4 novelas, que a sua novela manteve uma média de 4 pontos a mais que as suas antecessoras. E você falou isso o tempo todo, você reforçou essa ideia do sucesso da novela. As outras 4 ararinhas azuis estão chateadas com você? Não, eu acho que isso foi muito importante, porque havia já uma certa... Já estava mais ou menos estabelecido que as novelas agora das 9 não iam passar dos 35 pontos. Né? Todo mundo estava conformado com isso. Fina Estampa chegou aos 40. Né? Entende? Eu acho que essa devia ser a meta de todo mundo, inclusive a minha. A próxima novela eu vou querer chegar aos 40 de novo, entendeu? Acho que todo mundo tem que encarar isso de uma maneira positiva, né? O Aguinaldo, quanto tempo mais você tem de contrato com a Globo? Meu contrato vai até setembro de 2014. E você e falou não agora tem prorrogação. Oi? Não tem prorrogação. Não tem no contrato, mas vocês podem conversar sobre isso. Não, eu sei, mas é que sempre todo contrato tinha prorrogação de 1 ano se a emissora quisesse. O meu não vai ter isso. Você assinou há quanto tempo? Faz 4 anos. E você pretende continuar depois ou não? Hein? Pretende continuar depois ou não? Olha, isso eu só vou saber em setembro de 2014. Aguinaldo, queria saber a sua opinião sobre alguns escritores. Tá. 30 segundos, porque o tempo aí do Mário está curto. Graciliano Ramos. É frio demais para o meu gosto. Jorge Amado. Jorge Amado foi um grande escritor a partir do instante que deixou de seguir as normas do partidão. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um gênio. Balzac. Balzac, sabe, praticamente todos os dias eu vou lá e pego um livro dele a casa e leio pelo menos 3 páginas. Proust. Balzac é o pai da novela. Proust é cerebral demais, né? Eu não confesso que não faz o meu gênero. Aguinaldo. Agora, o Aguinaldo, o Boni fala que das 10, nesse livro que ele lançou, 10 maiores novelas brasileiras, 3 são suas. Quais são as suas melhores novelas? É sempre a última. Né? Aguinaldo. Não, porque é a que você está dando sangue, né? Aguinaldo, tem uma história que eu achei muito, muito engraçada, que eu li num depoimento que você deu ao livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, a respeito de uma senhora
que mandava cartas para você, dizendo ela achava que você escrevia para ela e isso acho que incomodava ela. Conta essa história pra gente. E ela continua escrevendo para você? Não, acho que ela morreu. Ela era uma senhora já de uma certa idade e ela me perseguiu durante pelo menos uns 15 anos. Era uma situação muito desagradável, porque era visivelmente uma coisa assim de meio, sei lá, meio doentia. Mas ela se via nos personagens que você... Não, ela achava que tudo que eu escrevia eram recados para ela. Olha... E era ou não? Era recado? Eu não conhecia. Depois, eu nunca vi pessoalmente, quer dizer, depois eu soube que ela morava na rua Nascimento Silva. Lá em Ipanema? Pois é, e era professora universitária, era uma coisa assim meio estranha. Mas vocês chegaram a se encontrar? Não. Eu tinha um amigo na época que chegou a se encontrar com o marido dela, que era um militar. Porque o Bandeira vai lá na casa dela e entrega. Eu tinha pilhas e pilhas de cartas dessa senhora. É uma situação muito incômoda. Olha que ela está assistindo o programa nesse momento, Aguinaldo. Não. A última vez que eu tive notícias dela foi em Senhora do Destino, porque ela perdeu totalmente o meu rastro, o meu endereço, essa coisa toda. Sim. E aí, a última notícia que eu tive foi no dia do meu aniversário, ela mandou entregar uma caixa de lenços no Projac. E foi a última notícia. Acho que depois disso acabou a história. Aguinaldo, você não vai contar o que vai acontecer com a Tereza Cristina? Pô, já estamos aqui 1h30, só para isso. Não foi para isso que a gente veio aqui, pô? Não, eu só posso dizer que a Tereza Cristina não vai morrer nem vai ser presa. Entendeu? Mas ela vai se dar bem ou não? Hein? Vai se dar bem ou não? Não sei se ela vai se dar bem, não. Quer dizer, mas ela vai... A Cidinha mandou perguntar, industriou sobre a novela, e o Croco, quem é o namorado dele de fato? Pois é. Aliás, você perguntou qual é a minha novela preferida, e eu posso dizer tranquilamente que é Tieta. Entendeu? Foi a primeira novela escrita depois do fim da censura, né? Então, eu me permiti coisas que não seriam possíveis nas novelas anteriores. Mas na Tieta, e eu vou responder a pergunta da Cidinha agora, na Tieta tinha a famosa Caixa da Perpétua, que era era um mistério na novela, que todo mundo via a caixa, o que tinha dentro da caixa, e desmaiava de pavor, essa coisa toda. E no final da novela eu não revelei o que tinha na caixa da Perpétua. Até hoje é um mistério. Não revelou? Não. Criaram uma ideia. Então, Cada pessoa criou a sua versão. Na minha memória tem uma história. Deram a entender, né? Então, eu estou pensando seriamente em não revelar quem é o namorado do Crow. Ok. O namorado do Crow será com a caixa no pé, né? será a Caixa da Perpétua de fina estampa. Agora, Aguinaldo, eu falei uma hora que você tem origem humilde, você veio de baixo, não sei o quê. Hoje você é um sujeito muito bem de vida, me parece, né? Você é um sujeito rico, tem casa fora, tem... Isso muda a tua maneira de escrever? A situação objetiva da riqueza? Não, porque, na verdade, eu continuo... Quando eu sento para escrever, eu continuo sendo aquela pessoa que eu sempre fui. Quer dizer, sabe, eu acho que... Eu comecei a escrever muito cedo. Quando eu publiquei meu primeiro romance, eu tinha 16 anos, e eu já tinha 3 romances escritos. Eu nem sabia que era escritor, eu escrevia de brincadeira, né? E até hoje, quando eu sento para escrever, assim, é de brincadeira, entendeu? Eu não mudei nisso, né? Entendeu? Eu acho que minhas novelas são muito espontâneas por causa disso, porque ainda tem um certo frescor, né? Entendeu? Agora, você tem muita audiência, você então é um cara popular, mas você tem origem popular também, mas você tem também a coisa popular no sentido de ser o cara que quer o popular no poder, essas coisas ou não? Eu acho assim, quer dizer, é complicado isso, né? Mas eu acho que a gente está popular demais, o poder está popular demais no Brasil. Isso vira uma coisa chamada populismo, né? Entendeu? Eu não gosto disso, não. Tá certo. Muito obrigado, Aguinaldo, pela presença. Agradeço também à Rede Globo, que autorizou a sua participação aqui na figura do André Dias.
Chegamos ao final de mais um Roda Viva, mas o final da novela Fina Estampa, só daqui a alguns dias veremos o que vai acontecer com as pessoas. Agradeço também a presença da Cristina Padiglione, da Cátia Mello, do Raimundo Rodrigues Pereira, do Maurício Sticer e também do Nilson Xavier e, lógico, do nosso cartunista Paulo Caruso. Até a próxima semana. Roda Viva